Olá, queridos, voltamos a mais um programa Denis Ventura Singularizando aqui pelo portal Fã F1, com entrevistados sempre muito singulares para que nós possamos discutir temas que importam à sociedade. Hoje eu vou conversar com a médica endocrinologista, a competente doutora Aline Pinho. Querida, seja bem-vinda. Ai, muito obrigada a todos os divos e divas que assistem o programa. E é muito bom estar aqui com você. Eu gosto sempre de tê-la nos projetos porque você está sempre muito antenada. Antes até de falarmos sobre esse critério da saúde, né? Presença de Covid, gripe com muita frequência, de que maneira a gente pode reforçar a imunidade. Veja que até eu estou um pouco sem respiração, eu tive gripe na semana passada. Eu quero saber um pouco de você, Ótimo. que não é sergipana. Me fala um pouco como cavocou o nosso belo Sergipe, a nossa bela Aracaju, doutora Aline. Que coisa boa, Né? né? Vamos começar por aqui? Vamos. O cearense, eu sempre considero ele um povo nômade, né? Eu sou cearense, eu sou de Fortaleza, no Ceará. Fiz faculdade lá, me formei na Federal, mas sempre tive a vontade de desbravar. E ainda na faculdade eu ouvi falar muito sobre as obras sociais de Irmã Dulce. Sim. Sempre foi uma coisa que me despertou uma enorme admiração. E quando eu me formei, eu disse, eu quero trabalhar lá. Então, o primeiro passo foi sair do Ceará e ir para Salvador. Fantástico. E aí foi um período de enorme crescimento, vamos dizer assim, profissional. Fiz residência de clínica médica lá e me apaixonei. Quanto tempo em Salvador? A residência eu fiz por 2 anos, ainda fiquei mais um ano. Porque assim, também quando você termina aquele período, né, de residência, e você vai se estabelecendo, e foi uma época que estava tendo muitos concursos, a Sergipe estava tendo concurso, teve o concurso da Fundação Hospitalar de Saúde, e eu passei a ver a oportunidade de vir para Sergipe, né? Já conhecia a época Aracaju? Vinha. E quando eu já tinha essa paixão já construída, Maria, quando né? eu morava em Salvador, eu tinha vindo diversas vezes e na ocasião também eu tinha uma irmã que morava aqui com o esposo. Então eu vinha muito passear. Sim. E Aracaju é uma cidade encantadora, né? Uma cidade acolhedora, uma cidade que você se sente abraçado quando chega. Então eu tenho muito orgulho. Nesse total, já quantos anos aqui em Aracaju? 12 anos. Bom tempo. É. Já é sergipana. Me sinto. Não tem um título ainda nem... Precisamos. É. Eu acho mais do que merecido. Eu acho, Não... né? Porque assim, você, na verdade, tem muito a ver com a identidade. Onde eu quero chegar com isso? Há médicos que fazem a função com extremada competência, mas esses médicos, eles acabam não sendo conhecidos pela população. Sim, verdade. O que eu acho uma pena, não é? Com certeza. Em se tratando de pessoas que estão diretamente ligadas ao público e há outros médicos que eles se somam à sociedade. Então, quando nós falamos hoje de seu nome, já é uma referência na área da qualidade de vida, na área do emagrecimento, Sim. do ganho de massa muscular com qualidade. Eu acredito que para você é uma vitória muito grande estar na cidade há 12 anos e já ser de fato uma figura pública. Porque eu vejo muita gente colocar assim no Instagram, né? Figura pública. Aí eu falo, mas pública de quê, né? E você é figura pública em apenas 12 anos. Qual foi o objeto que conseguiu trazê-la para esse reconhecimento tão imediato dentro da sociedade aracajuana, principalmente? Eu acho que sempre foi muita empatia, né? Sim. Então, assim, eu estando aqui em Sergipe, comecei a fazer a residência aqui de endocrinologia na Universidade Federal daqui e confesso que o que muito impulsionou foi a minha necessidade de controle de peso. Então eu ganhei muito peso nesse início de trabalho, então eu digo, meu Deus, então que caminho seguir para me ajudar, né? Então Sim. você começa estudando para se ajudar. Mas depois você vê uma gama gigantesca de pacientes com aquela mesma situação, com aquela mesma temática, com aquela mesma necessidade de amparo Sim. que você tinha e você já conseguia saber um caminho. Você já pra poder entende ir. um pouco Então, do que a pessoa está sentindo? Então eu sei que as pessoas elas querem acima de tudo ser acolhidas, né? E que elas precisam de resultado. Então acho que um dos grandes diferenciais que eu sempre tive na cidade foi pelo resultado. Todo paciente seu, doutora Aline de fato é muito conhecida, todo paciente torna-se muito seu amigo. Sem dúvida. Não é? Tanto os homens quanto as mulheres, as mensagens que deixam nas redes sociais. Então vem por conta de fato dessa identidade criada com o paciente, porque doutora Aline teve um período da vida em que chegou a pesar quanto, doutora? 114 quilos.
quando começou essa mudança? Foi 2013, mais ou menos, para 2014. Eu estava tentando engravidar, não conseguia. Sim. Então foi quando eu resolvi dar o basta e dar a mudada, assim, a mudança, né? Então você se via vamos dizer, dentro de parâmetros de check-up normais, mas sem saúde. Então essa ficha ela foi começando a cair e eu percebendo que eu atendia muitas pessoas também com esse perfil, né? Daquele chamado obeso saudável, que você via que de saudável não tinha nada. Aí, ou seja, volta uma frase que você disse aí que foi importante. Parâmetros de check-up normais. Tudo né? normal. Tudo normal. Mas a saúde não. A saúde não. Porque esse choque é preciso quebrar e informar as pessoas que a obesidade, de fato, ela não pode ser romantizada, digamos assim? Com certeza. A gente nem pode criar uma fobia. Certo. Porque, como eu comento, a gente precisa ter empatia para saber o momento do outro. Tá. Então, quando você encontra uma pessoa que está acima do peso, você não sabe se ela ganhou 40 quilos porque está vindo de um tratamento de câncer com corticoide. Sim. Né? Então, ela está, assim, da melhor forma que pode naquele momento que ela está. Certo. Ou como eu vinha precisando ter coragem para fazer várias escolhas de mudança para retomar a saúde, né? Sim. Hoje a gente se preocupa em trabalhar demais, né? Alcançar coisas demais. Eu vejo muitos profissionais de saúde com 3 turnos de trabalho, fora finais de semana. Então, isso está errado, né, doutora? não tem como, ninguém tem como ter qualidade de vida, né? Exato. Então você compromete seu sono, você compromete a qualidade de sua alimentação, porque para comer bem, não precisa ter dinheiro, mas você precisa ter tempo. Perfeito. Você precisa ter tempo de preparar uma comida, aí você acaba comendo o que é fácil, né? Nunca o que é fácil é bom. Né? Nada que for muito prático, normalmente, Sim, ele é bom. perfeito. Então, você come na rua, você não tem muito critério de escolha, você come fora de um horário que você programou, junto com o estresse crônico de longo tempo, e você vai inflamando o seu organismo, e aquilo ali vai gerando uma bola de neve. Então, quando eu vi, eu estava assim, no fundo do poço, estressada, mesmo nos dias que eu estava em casa, a qualidade de sono não era boa, porque você não conseguia dormir. Então, eu fui chegando assim, de tudo que eu não considerava bom e critério contrassenso, na verdade. Contrassenso, né? De saúde. Aí você vê, meu Deus, como ajudar as pessoas se você não consegue ajudar a você mesmo? Estamos em um momento agora bem complicado. Hoje, estamos gravando o programa, podemos falar, né? É dia 20 e o programa está indo ao ar, ou chegou ao ar hoje, dia 27 de janeiro. Mas dia 19 houve 200 mil pessoas de novo infectadas com a Covid. Então, o problema voltou a acontecer, né? Tanto com isso, quanto com o número de pessoas gripadas também. Muito. Muito. Qual é o parâmetro que deve ser feito para as pessoas mudarem ou reforçarem a imunidade, né? E tentarem atravessar de novo esse rio bem complicado que estamos passando há basicamente 2 anos? Então a gente está num momento de crise, né? Muito. Eu estava conversando com algumas pessoas, digo, a gente não sabe se está com rinite, com influenza, com Covid, com Delta, com Ômicron, se a gente só está estressado, se a gente precisa mudar um ansiolítico, o que é que a gente precisa mudar. Estamos né? nisso aí. Então as pessoas elas estão muito perdidas. Mas uma coisa que toda crise traz é a necessidade de você voltar a olhar para si e traçar um caminho, traçar uma rota em direção ao autocuidado, né? Esse autocuidado, ele passa primeiro de você saber realmente como é que você está. Então, assim, exames de check-up são importantes. Hoje a gente também tem muitos exames que não são check-ups tradicionais, você pode ser feito. Em épocas de controle de imunidade, além de algumas mudanças de escolha de alimentação, e aí a gente vem para essa questão do descascar mais e desembalar menos, né? A gente tem algumas coisas que a gente pode acrescentar, como, por exemplo, talvez dos extratos naturais que mais tem se apresentado na questão do Covid é a cúrcuma. A pessoa pode comprar em casas de produtos naturais e colocar na alimentação diária, investir mais em frutas antioxidantes, frutas mais ricas em vitamina C, como a acerola, a laranja, a goiaba. Então, assim, é importante mais do que nunca tentar comer bem.
Para aquelas pessoas que têm outros problemas de saúde, são diabéticos, têm obesidade, têm hipertensão, é interessante até colocar outros tipos de exame, como, por exemplo, exames realmente de avaliação minerais, exames de avaliação de metais pesados, níveis de biodisponibilidade dessas vitaminas antioxidantes, para que você consiga fazer algo mais personalizado. Que aí, obviamente, o check-up geral não vai surtir efeito. Não vai cobrir. Quando você coleta, por exemplo, quando você faz uma dosagem, vamos dizer assim, de vitamina C no sangue, você está dosando a quanto tinha de vitamina C naquela fração de segundo. Então, isso é muito dependente da sua alimentação, vamos dizer assim, do dia anterior. Aquilo ali não reflete muito realmente como é que estão seus estoques de vitamina C, bem como das outras vitaminas que a gente tem. E essa ideia também de vou sair e vou comprar um polivitamínico, isso também é uma ideia que não tem cabimento. É um geralzão, né? É um geralzão e você acaba tomando um pouco a mais do que não estava precisando, que também não é bom, e muitas vezes continua não batendo o nível do que estava precisando e a disfunção ela continua. Então, mais do que nunca a gente precisa se cuidar, a gente precisa começar a pensar um pouco fora da caixinha, a saber que tem outros problemas. Na questão também do Covid que você falou, quem vivenciou acompanhamento de urgência, de UTI, vivenciou uma realidade que era muito negligenciada. A gente tem uma doença chamada apneia do sono, que é uma doença que o paciente, a saturação do oxigênio, a quantidade de oxigênio no sangue, ela cai à noite quando ele dorme. Muitos pacientes foram entubados por conta disso, ou por desconhecer a condição, e a saturação baixa à noite, essa apneia, é um fator de risco de complicação de várias doenças. Muitas pessoas foram, na verdade, entubadas. Porque a saturação caiu, mas pela apneia, não necessariamente pelo Covid. Então é uma doença que foi muito negligenciada, né? Tanto que a gente agora, desde que a pandemia começou e que a gente começou a vivenciar esses casos, a gente começou inclusive a fazer no consultório o exame de sono em domicílio, porque a gente entende que o paciente, ele realmente não é um bom momento para ele estar... Não quer sair de casa também, internando, ainda mais para ter uma resposta simples. Então, ele faz em domicílio, ele faz caseiro e ele fica ciente. Porque, primeiro, a gente tem recursos para tratar essa queda à noite, né? E também identificar, porque caso haja situações como essa, o paciente, a família tem que estar ciente da condição, porque isso pode ser um divisor de águas na conduta. A questão, eu vou terminar esse bloco fazendo a pergunta absolutamente empírica, né? E aí, obviamente, é sua área e você entende muito bem. O processo de intubação, se nós pegarmos o fato de muitas pessoas terem sido intubadas, não por conta da Covid, mas por conta da saturação em função da apneia. Intubar é sempre um fator complicado, perigoso para o paciente? Houve muita informação sobre isso, né? Isso, inclusive, no nosso perfil de paciente, né? Assim, com o paciente com obesidade. Sim. A intubação de um paciente com obesidade, ela é de 2 a 3 vezes mais difícil. Então, todos conhecem casos de pacientes que, inclusive, vieram a óbito na tentativa do momento de intubar. E aí a gente sempre fica naquela polêmica, né? Ele veio a óbito porque a intubação demorou muito a acontecer, então ele poderia ter sido intubado mais precocemente, ou se realmente existia alguma possibilidade de mudar essa intubação, né? Mas a verdade é que é sempre difícil. É sempre difícil. Eu vou deixar uma perguntinha ainda sobre intubação, nós vamos intervalo, começa e voltamos, sobre o critério do que é feito para intubar. Por que é tão complicado intubar, ok? Certo. Né? Qual é esse procedimento que coloca a pessoa ali diante de um risco muito grande e se ela poderia ser revertida automaticamente ou não? É uma pergunta que fica muito na cabeça das pessoas. Muitas pessoas que perderam, os parentes ficaram com esse critério. Foi intubação, morreu na hora da intubação, mas tecnicamente a gente fica perdido e é bom tê-la aqui conosco, ok? Certo. Eu volto já com você. Eu volto já com a doutora Aline e vou ao Grupo Sacel, que possui uma grande credibilidade no mercado sergipano e expandiu, começou a atuar em novas áreas. Uma delas é na administração condominial. A empresa já tem 2 anos de funcionamento e segue bem consolidada, carregando a segurança, inovações e o dinamismo, agora também na administração de condomínios. Uma equipe com excelentes profissionais poderá colaborar e muito organizar o patrimônio pelo qual você é responsável. A Sacel, Administração Condominial, está localizado no edifício Horizonte Jardins, na Avenida Dr. José Machado de Souza, bairro Jardins. Mais informações pelo 7930225522 ou pelo e-mail fabiana@sacelcondominial.com.br. A gente volta já, embolei, mas a gente desembola. A gente volta já com a doutora Aline Pinho.
Olá, voltamos com a doutora Aline Pinho e vamos entrar agora também sobre a questão, vamos botar outros protocolos que ela utiliza, mas deixamos uma pergunta, você agora que acompanha, coloca nesse momento no YouTube, nas plataformas de streaming, sobre o critério do processo de intubação. Por que é tão complicado? Olha, existem critérios bem determinados de intubação, né? Normalmente, quando você decide intubar um paciente, assim, digamos, numa situação de instabilidade, você vai fazer no mínimo uma gasometria, que você tira uma quantidade de sangue, vê como é que está o pH do sangue. Você tem os critérios da questão do parâmetro de saturação, aqueles critérios que são compatíveis com a vida ou não. Sim. No Covid foi muito complicado no início, hoje já está melhor estabelecido, porque se ficava na dúvida se partia para uma ventilação não invasiva, se intubasse logo o paciente. Então houve muitos processos em relação a isso, até que se estabeleceu parâmetros mais exatos para esses pacientes com Covid particularmente. Sim. A gente também vive uma realidade, Denis, que é uma realidade triste, que boa parte das faculdades de medicina do Brasil, eles não têm bons ambulatórios práticos. Então, não é raro, por exemplo, um colega sair se formar e não saber entubar um paciente. E, isso é perigoso, infelizmente, né? Alguns desses colegas acabam indo justamente para os plantões de emergência, de urgência, que são os plantões que oferecem vagas. Sim. Né? Então, a pessoa se forma, ela sai sem uma especialização, sem nada. Muitas vezes a porta de entrada de trabalho é justamente onde talvez precisasse ter a equipe mais bem qualificada. E ocorre muito isso. E em determinada época da pandemia também, quase todas as equipes estavam doentes. Então, houve períodos em que, assim, que aquelas pessoas realmente com experiência de intensivistas e tudo, estava todo mundo desfocado. Então, precisou se recrutar, às vezes, pessoas que não tinham aquela habilidade. Aquela habilidade. Isso ocorreu no Brasil, isso ocorreu na Itália. Você viu que períodos da Itália precisaram chamar acadêmicos de medicina, médicos aposentados. Então, nem todo mundo tem, vamos dizer assim, as habilidades necessárias para o processo. Ou seja, em outro viés, a medicina ainda no Brasil, como tantas outras áreas, óbvio, médicos preparadíssimos existem, com certeza. Mas no geral ela ainda também precisa ser aprimorada, não é? Ela falha, porque às vezes a gente tem profissionais, vamos dizer, extremamente dedicados, Sim. Né, que cursam e tudo, preparados, vamos dizer, do ponto de vista científico, educacional, mas infelizmente do ponto de vista, às vezes, da prática, deixa muito a desejar. Você agora montou seu instituto, doutora Aline Pinho, não é? Algo macro. Por quê? O que foi que a levou a esse novo desafio, né? Então, eu percebo claramente a necessidade da gente ampliar e treinar pessoas para o atendimento de obesidade, principalmente, né? Tá. Então, assim, eu sozinha, vamos dizer assim, no consultório, eu consigo atender tantas pessoas, mas o tempo é finito. E a demanda de pacientes é muito grande. E o avanço da medicina também. Então, hoje a gente não há como negar o surgimento de outras tecnologias, né? E do papel de outros profissionais no atendimento desse paciente. Então, havia necessidade de ter realmente nutricionistas bons para o atendimento desses pacientes, equipes de enfermagens realmente assim preparadas para o atendimento disso, e eu não ia conseguir mantendo apenas assim a minha atuação. O trabalho ficava um pouco, ficava competente, porém limitado. Limitado. Porque você não conseguiria acompanhar nas outras áreas que, de certa maneira, indiretamente auxiliam o seu trabalho e também, nem né? oferecer ao paciente assim, tecnologias que me ajudaram tanto. Tá. Né? Então, assim, do meu processo de emagrecimento, você vai vendo que a maioria das medicações anti-obesidade, elas têm um resultado modesto. Eles consideram que você baixar 5% do peso em 12 semanas ou no final do período, você obteve um excelente resultado. Mas muitas vezes aquilo ali está muito aquém do que o paciente gostaria ou necessita. Esse resultado vem a partir de quantos? Qual é a percentagem que você desafia no Instituto? No mínimo 10%. No mínimo 10%. Trabalha então, com se 10%. A pessoa está com 100 quilos, menos 10 quilos no mês. Que já é muita coisa, né? É bastante coisa. Se a gente coloca 10 quilos de gordura, né? 10 quilos, isso. Sobre a mesa, é muita coisa. Na sua concepção, a partir de que momento as pessoas elas têm que começar a pensar em emagrecer sem se sentirem traidoras do culto hoje, mal interpretado, porém compreensivo, em relação a quem é gordo? Podemos falar quem é gordo, né? Sem agressividades, né? Pode ser, né? Naturalmente, né? Vamos falar
assim, de excesso de peso. Excesso às de vezes, peso. O gordo, ele traz um pouco da questão da fobia. Da fobia. Então, o excesso de peso, o né? excesso de É peso. uma expressão mais adequada. Ok. O ideal é que a gente comece a cuidar, vamos dizer assim, da saúde, do bem-estar, no momento que está pensando em engravidar. Então, uma parte do seu peso hoje, ele foi determinado no momento que você ainda estava na barriga da mãe. Então, eu digo, tem gente que, assim, que já nasce com aquele fardo, porque você já tem essas alterações de DNA. Certo. Então, o ideal, assim, se a gente quiser populações futuras com saúde, as mães hoje que estão pensando em engravidar, elas já deveriam ter essa preocupação com a alimentação e com o excesso de peso. Então, começa do processo de alimentação da mãe. Da mãe. A segunda parte é a escolha da via de parto. Então, hoje a gente tem uma quantidade de cesarianas muito grande. Não é bom? A gente já está mais do que documentado que o parto cesariano é um fator de risco para a obesidade. Então, assim, se você, vamos dizer assim, escapar do ambiente do útero materno, você pode ter uma chance de vir a desenvolver obesidade pela escolha da via do parto. Digo, se a pessoa ainda está nascendo, ainda nem nasceu e uma parte já foi determinada. Né? Do momento que nasce, a escolha da alimentação com leite materno. Então, a gente sabe que quanto mais tempo você foi alimentado com leite materno, também a sua chance de ter um peso saudável na vida adulta, ela aumenta. E se você parte para a alimentação artificial de uma forma mais precoce, você também vai ter um maior risco de obesidade na forma adulta. Isso é importante que a gente fala, porque parece que o obeso ele carrega um fardo, né? Como se tudo fosse culpa dele. E a cobrança social é muito grande, né? Bastasse foco, fé e força para emagrecer. E a gente sabe que não é. É uma doença complexa, é uma doença que você começa a ter alterações do momento que está na barriga da mãe. E claro que quanto mais alterações ambientais você for sofrendo, pior o complexo. Agora, quando se preocupar com a alimentação, sempre. Quando se preocupar com a prática de atividade física, sempre. Aí eu vou entrar no critério que tem a ver com isso, que é a problemática no uso de medicação, não é? As pessoas dizem, mas vai emagrecer com base em medicação não é saudável. Essa fala não é um pouco irresponsável e até, digamos, preconceituosa também? Sem dúvida. Eu sempre tenho muito acolhimento também com os colegas, assim, que não são, vamos dizer assim, treinados para atendimento de pacientes com obesidade. Sim. Porque há muitas falhas, né? A gente pega... Hoje já foi uma vitória que alguns médicos cheguem para o paciente e aconselhem a necessidade de redução do peso. Sim. Mas eu sempre digo, se você não sabe tratar, encaminhe para quem trata. Exatamente. Porque só falar, você precisa emagrecer. Muitas vezes isso afasta o paciente do consultório. E traumatiza, né? Traumatiza. Porque, veja, você fez uma análise aí que vem desde algumas situações, já são genéticas mesmo, né? Do útero. Do útero. Então, é necessário que haja um tratamento específico para que... Quer dizer, você consulta já sabendo até qual foi o tipo... Exato. Qual foi o peso ao nascer. Como a pessoa veio, né? Literalmente, peso né? da mãe, qual foi a via de parto, para você entender as alterações que levaram aquele momento. Perfeito. Aquela situação. Perfeito. Que é fundamental. Claro que você... Aí a gente volta na temática da questão das medicações. Da medicação. Né? Utilizar ou não utilizar e quando? A gente precisa entender que utilizar a medicação para peso não é pegar atalho. Sim. Então, não é falta de personalidade, não é falta de vontade. A gente tem uma alteração, a partir do momento que o paciente ele se torna obeso, existe uma série de alterações fisiológicas no corpo dele e que vão fazer com que aquele peso seja para o corpo dele considerado o peso normal. Tá. E naquele momento, para sair desse patamar, é quase impossível. Se for na base... Apenas da fé, da força e da coragem. Tem que ter um medicamento que é criado para isso, inclusive. A medicação, ela não substitui os outros passos. Então, a gente tem várias doenças, né? A obesidade, ela hoje é considerada uma doença inflamatória crônica. Então, como eu disse, às vezes essa inflamação, ela vem desde o útero da mãe, mas é uma doença inflamatória crônica. As outras doenças inflamatórias crônicas são tratadas também com medicação. Então, que é o caso do diabetes, que é o caso da hipertensão. Então, não há fisiologicamente motivos da gente imaginar que a obesidade, que é mais uma doença inflamatória crônica, nunca vai precisar de medicação. Agora, essa medicação, ela vai de um tempo por um tempo, ou mesmo após conquistar-se o peso
vamos colocar adequado a cada pessoa, né? Vamos individualizar. Se eu estiver equivocado, pode me dizer que não é mesmo, tá? Ela continua com outro tipo de medicação, com atividade física, com alimentação para conseguir manter esse peso? Perfeito. É por isso que é importante se fazer toda essa retrospectiva da história, Sim. né? Então, há algumas pessoas que estão com excesso de peso por coisas que vieram agora. Então, são pessoas que estão com excesso de peso há 1 ano, Sim. há 2 anos. Então, muitas vezes você percebe que aquele mecanismo ele pode ser reversível. Então, tem pacientes diabéticos que às vezes começam com medicação e depois de um determinado período a gente tira porque ele está controlado. Perfeito. Isso também acontece com a pressão arterial. Então, assim, não é um diagnóstico de medicação para o resto da vida. Mas há processos e processos. Perfeito. Dificilmente você vai chegar para um paciente que tem obesidade do momento que nasceu, que ele às vezes já nasce acima do peso, a infância toda, e vai fazê-lo acreditar que em 6 meses você vai conseguir demandar todos aqueles processos, né? Uma luta inteira de uma vida inteira. E né? não há problema nenhum, é isso que precisa ficar claro, né? Exato. Essa questão ela tem que ser abordada de uma forma leve. Os pacientes, eles merecem ter opções de Exato, tratamento. também acho. Há pessoas que vão se dar muito bem com a mudança de alimentação e com atividade física. A gente sabe que geneticamente há pessoas que perderão um pouco o peso com dieta e Sim, atividade física. sim. E a gente precisa ter opções. Há pessoas que têm mais inflamação, então elas têm mais dificuldade na manutenção do peso. Então será necessário uma estratégia de Diferenciada, medicamento de anti-obesidade para ajudar a manter. Então quantas pessoas... E isso é muito importante, porque parece que o paciente ele não tenta. Eu praticamente não tenho nenhum paciente no consultório que não já tenha tentado alguma coisa para emagrecer, ou uma dieta, ou ter aumentado a atividade física. A questão é que ele se esbarrou na questão fisiológica, na questão inflamatória, né? No limite do corpo. E tentar vencer esse processo todo sozinho, muitas vezes pode ser ineficaz. Então, é importante, mas pode ser ineficaz para aquele paciente. E não é culpa dele, isso é importante, porque às vezes você chega, a gente percebe algumas pessoas atendendo, assim, você não faz exercício porque não quis, ou você parou a dieta porque não quis, não. Ou não emagreceu porque se você está correndo, né? O paciente, as pessoas, elas têm pontos de regulação, então, e o corpo ele vai se moldando aquilo. Então, às vezes você começa uma dieta, Sim. só que o seu metabolismo ele vai caindo também. Então, vai chegar um momento que mesmo que você se alimente de poeira cósmica, você não vai conseguir, pode ser que você não consiga manter o peso. E isso tem bases genéticas, tem bases ambientais, de tudo que você precisa tratar. Então, assim, hoje, tratar um paciente com obesidade também não é só chegar e dar uma medicação. Você tem que entender tudo, você tem que saber como é que está o sono desse paciente, você tem que saber se o intestino dele funciona. Com regularidade, né? Qual é o papel da inflamação sistêmica nesse paciente, se vai ser necessário algum tipo de tratamento também para reduzir esse perfil inflamatório. Agora, vai precisar muitas vezes de um ajuste nutricional. Infelizmente, eu sempre digo, a gente não tem muito nem educação econômica, nem educação alimentar no Brasil, né? A gente come todo dia, a gente compra alimentos, mas a gente não tem um treinamento nem para ler um rótulo e saber realmente o que está se alimentando. Então, é todo um processo educacional que aumentará a chance de lograr êxito. Mas se ele voltar a engordar, não tem problema nenhum, é fisiológico, né? Então a gente recomeça quantas vezes forem necessárias, porque cada organismo vai reagir de uma maneira. Agora, sabe o que é interessante, Aline? É que a questão de não se veja ou não se sinta pressionado ou envergonhado se parte do resultado veio por medicação. Elas existem para isto, né? Exatamente, como em qualquer doença. Como em qualquer doença. Eu tenho um pouco de melasma, exemplo, na pele. E todo dia eu uso para sair de casa um creme, que é anti-melasma, o protetor solar. E, infelizmente, eu evito o quanto eu posso sol. Perfeito. Porque se eu não evitar, o melasma volta com intensidade, né? Com certeza. Seria mais ou menos esse o parâmetro de quem precisa emagrecer, mas que por circunstâncias somente da boa vontade, o resultado não aparece. É isso aí. É isso, a gente precisa entender que a primeira coisa que a gente precisa deixar claro é que até para a classe médica, esse conceito de obesidade como uma doença, ele é recente.
Então, a gente tem toda uma gama de médicos, por exemplo, que não aprenderam isso nem na faculdade, que era uma doença, né? Então, parece que é uma questão apenas de força de vontade, apenas de querer. Como se bastasse querer ficar rico para ser rico. Como Não se é, E não é. funciona. É. Não funciona, né? Exato. Então, a partir do momento que você entende aquilo como uma doença, fica mais fácil você ter ações, né? E tem coisas já organizadas para o tratamento, como você tem protocolos para tratamento de câncer, Sim. como você tem protocolos para tratamento de diabetes. A gente também tem assim, formas de agir, de entrevistar, de perguntar, de motivar, de orientar, que funcionam mais, né? Já amplamente, vamos dizer assim, estudadas e parametradas e publicadas. Então, que aumentam a chance da adesão. Substancialidade. Adesão do paciente ao tratamento. Então, até a forma com que você pergunta a questão do peso pode fazer diferença se esse paciente volta ou não, né? E dá opções, porque às vezes o paciente ele se sente meio sem opções, né? E ele chega assim já martirizado no consultório, ele fala assim, fala talvez mais Já comum. tentei de tudo e não consegui. Já tentei de tudo e não consegui. Aí você vai desmistificando, porque o que é tudo, né? Porque pode ser que o tudo dele não seja 10%, por exemplo, do que a gente tem de formas de tratamento, né? É o tudo para ele, no que estava ao alcance. E até o conhecimento limitado, né? Já que ele não tem. Limitado porque a gente não tem essa educação, né? Exato. A gente não tem essa educação em colégio, a gente não tem essa educação em faculdade, né? Então ele foi aonde ele conseguia e está de parabéns por ter tentado. Mas ainda há todo um processo e um caminho que a gente pode oferecer, que realmente é um divisor de águas, né? E para quem já tentou, já fez um tratamento e voltou a engordar, volte. Eu mesma tive vários momentos, né? Sim. Então, eu tive a primeira redução de peso em 2014 por questão da gestação. Tá. E você pegar minhas fotos que estão... Eu digo porque está tudo na internet hoje, né? Você pegar 2016, eu estava magra, chega o rostinho do osso, aparecia. 2017, eu engravidei novamente, aí tive que parar uma parte do tratamento e volta a ganhar peso. Claro que menos do que da primeira vez, porque você já está ciente de alguns processos e você modula. E novamente emagreci. Então não é vergonha o processo e a reiniciar. Obesidade não é algo linear. Como qualquer outra coisa, você pode ter seus altos, seus baixos. O importante é você não perder as esperanças. E sabe o que mais? Não sabe, e é bom que as pessoas saibam que elas não estão sozinhas. Então, é isso aí, é buscar saúde com qualidade, com vitalidade. Como é que fazem para encontrá-la? Então, eu estou agora no meu instituto, né? Sim, que isso é bom, meu nome. Parabéns. Instituto Aline Pinho, que a gente conta com a equipe de nutrição, de enfermagem, brevemente com psicólogo, já Fantástico. Estamos organizando isso. E a gente está na rua Santa Luzia, 589, na Galeria Eva, no andar térreo todo. Vila Cristina ali, né? É por trás ali da Vila Cristina. Né? Parabéns, meu bem. Obrigada. Tá bom? Nós vamos ao intervalo comercial. Eu estive aqui com essa diva mesmo, quebrando preconceitos e tabus, doutora Aline Pinho. Eu volto já já para falarmos sobre direito do consumidor, algo bem polêmico, né, em todos os cantos do país, com o advogado com especialidade na área, doutor Danilo II. Eu volto já já. Esse é o Denilson Ventura Singularizando. A gente só tem gratidão. Olá, queridos, voltamos com o Denilson Ventura Singularizando. Tivemos você que acessa agora as plataformas de streams do YouTube, né? Obviamente o portal da Fan F1, no primeiro bloco, doutora Aline Pinho, agora com Danilo II, que é advogado, para falarmos sobre direito do consumidor e direito médico, que são dois assuntos bem comentados, mas que ficam ainda meio vagos na consciência das pessoas, né? Tanto profissional quanto do público e de toda a sociedade em geral. Seja bem-vindo, querido e competente advogado. Muito obrigado, Denilson Ventura, aqui no Singularizando. É sempre um prazer estar aqui concedendo entrevista para esse jornalista, professor e amigo maravilhoso. Obrigado, querido, viu? Danilo, quando falamos em direito do consumidor, todos nós sabemos que temos, mas efetivamente a gente não utiliza. O brasileiro é relapso? Todos nós somos meio negligentes em buscar os nossos direitos? Justamente, Denilson. Talvez
essa questão de ser relapso ou negligente Aham. é a falta de conhecimento. Tá. A falta até do Estado de informar ao cidadão quais são os seus direitos. Sim. Veja bem, né, todos sabem que eu atuo desde sempre no direito do consumidor e agora a gente se especializou em São Paulo, né, veio com uma especialização maravilhosa que é linkado, que é o direito médico. Que o direito médico não é apenas o direito dos médicos, também é o direito da população a ter acesso à área médica, ter acesso a uma cirurgia, ter acesso a uma prótese, no caso de ortopedia, ter acesso a um cirurgia de um catéter, câncer grave. câncer, remédios. Então, é sobre isso que a gente vai falar. Do direito dos médicos e do direito médico da população como um todo a ter acesso à área da saúde. Certo. O segundo, você toca aí nesse detalhe da falta de informação. Nós temos visto casos bastante complexos que envolvem alguns pais. Eu vou dar um exemplo, tá? De crianças que têm um tipo de câncer muito sério e que a própria justiça estabelece que os governos, em nível federal ou em nível estadual, compram aquela cirurgia ou comprem e adquiram determinado remédio que é muito caro e nós vemos que as decisões judiciais elas não são cumpridas. Nesse caso, como é que se coloca em prática um direito cuja justiça estabelece que deve ser cumprido, mas os governos não acatam essa regra? Eu não sei se eu fui compreendido. Fui compreendido? Totalmente compreendido. Tá. O nosso grande segredo, né, enquanto Denison, jornalista, professor, o advogado que Sim. atua nessa área, é mostrar uma forma simples para a população que está nos assistindo entender quais são os seus direitos. Veja bem, nós estamos recebendo várias demandas, né, essa questão que você falou, oncológica, que o STJ ele já decidiu, está unânime, certo? E nós estamos conseguindo com bastante êxito aqui no estado de Sergipe, exemplo, um remédio oncológico, tem remédios oncológicos que é 5 mil mês, que é 3 mil mês. Então nós estamos entrando, né, com ações, certo? Quando o governo ele está sem condições ou não tem no seu depósito, no seu armazenamento, e nós estamos conseguindo, através de liminar, tanto os remédios oncológicos, como operações, como grandes filas para fazer ressonância magnética, né, que é um exame bastante prolixo e que a gente, de forma de liminar, estamos conseguindo com uma celeridade enorme. Então você, né, que é um paciente oncológico, que tem um filho, né, que está nessa situação, né, que o nome é câncer, já é um nome assustador, é um nome que só o nome já deixa a gente... E adoece a família inteira. Não Adoece é, a né? família inteira. Um pai que presencia a sua esposa, seu filho com câncer, a família fica toda doente, porque a preocupação é imensa, porque é um tipo de tratamento muito caro, né? Nós tivemos vários problemas aqui no estado, e não estamos falando só de Sergipe, não é essa a intenção, não estamos criticando diretamente o governador, não é isso. A sistemática ainda de tratamento de câncer para a população ainda desprovida de poder econômico é algo que ainda é um pouco inacessível, né? Não é doutor questão, Danilo? justamente isso, não é questão de governo, Não, o governo que está, a questão é do sistema da área da saúde, é um sistema que é muito abarrotado. Nós temos o SUS. O que é o SUS? Em poucos países existe o SUS. O SUS é um sistema universal de saúde, ou seja, Sergipe atende Alagoas, Sergipe atende a Bahia. Verdade. Nós somos sergipanos, nós podemos utilizar o SUS em São Paulo, no Rio. Então, o sistema universal. E como aqui Aracaju, ela é um centro entre o interior da Bahia, o interior de Alagoas, muitas dessas pessoas ocupam os hospitais aqui por ser mais perto, por ser mais viável. Exato. Né? A Bahia Exato. são 375 municípios. Exato. Então é mais perto vir para Aracaju. Acho que mais, não? A gente pesquisa já É. a exatidão. Vamos lá, sem problema. E- Deixa a margem aí dos 375, a gente 375 volta já a gente com essa pesquisa exatidão. mais. Claro, Ou seja, óbvio. diz o seguinte, quando você passa da Bahia, chega em qualquer lugar do Exato, Brasil. Né? exato. Chega em Minas, chega em Goiânia, Exato. chega em Brasília. Então, a gente está dando essas informações para a população, tanto
você citou aí na parte oncológica, nos exames, tanto na medicação, nós estamos conseguindo com liminar, que é uma celeridade de 5, 10, 15 dias. No máximo. No máximo, estamos conseguindo aí tanto autorização para a operação, para os exames e para a medicação. Como é que fica, no caso, esse processo do ponto de vista de hospitais particulares, não é? Porque nós falamos aí em questão em relação ao SUS, mas, obviamente, há determinados tratamentos que o próprio SUS já tem uma fila de espera, né? Então, pressupõe-se que quem está com câncer, a necessidade de vida, né, ou de sobrevida é para todos, né? Do primeiro da fila até o último. Quando você faz requerimentos para que, ou liminares, não é? Para que essas pessoas tenham acesso aos tratamentos, essas liminares vão estender-se também aos sistemas privados de saúde? Não me diga isso agora. Nós vamos a um breve intervalo e eu volto já já com o doutor Danilo II falando sobre o direito, né, de a população ter acesso, né, aos bens e serviços de saúde que são indispensáveis. E por falar em serviços de qualidade, eu quero falar sobre o Grupo Sacel, tá? O Grupo Sacel, que possui uma grande credibilidade no mercado sergipano, expandiu e começou a atuar em novas áreas. Uma delas é na administração condominial. A empresa já tem 2 anos de funcionamento e segue bem consolidada, carregando a segurança, inovações e o dinamismo, agora também na administração de condomínios. Uma equipe com excelentes profissionais poderá colaborar muito em organizar o patrimônio pelo qual você é responsável. A Sacel Administração Condominial está localizada no edifício Horizonte Jardins, na Avenida Doutor José Machado de Souza, no bairro Jardins. Mais informações pelo 79-3022-5522 ou pelo e-mail fabiana@sacelcondominial.com.br. Continue conosco, eu volto já já com o doutor Danilo II. Olá, voltamos com mais um Denis Ventura Singularizando. Converso ainda com o doutor Danilo II, que tem expertise em direito ligado à área da medicina, que estende os direitos a todos os cidadãos a terem o seu acesso a serviço de saúde de qualidade. Eu havia deixado para você a pergunta acerca de se essas liminares, as quais você consegue trazer os tratamentos com celeridade, elas se estendem também ao sistema privado de saúde ou somente ao SUS? Veja bem, Denis. Fui compreendido, né? Foi compreendido. Tá. Então você que está numa fila de uma operação, você que está esperando uma prótese ortopédica, aqueles materiais cirúrgicos que são caríssimos, Sim, ortopédicos, né? O catétere, enfim, cirurgias mais complexas. Quando a gente entra através de liminar, judicialmente falando, claro, quando é autorizado pelo médico e está aquela fila, se estende sim ao particular. Se não tiver vaga em UTIs, se não tiver vagas, né, nas determinadas salas cirúrgicas, se não tiver vagas, né, nos quartos dos hospitais públicos, é obrigado ao hospital particular atender aquele paciente. Certo. Por isso que eu digo que é o paciente consumidor, certo? Porque ele é um consumidor do SUS, que ele paga seus impostos, né? Que ele paga todas as tarifas, enfim. Então tem sim o direito de ingressar no hospital particular. E aí o hospital particular cobra a fatura ao sistema público de saúde? Ao sistema público de saúde. Ele é pago pelo sistema público de saúde. Né? A gente vê também o seguinte, você está precisando de uma urgência no hospital, certo, de uma emergência no hospital. O STJ, ele já decidiu, o STJ que eu falo é o Superior Tribunal de Justiça. Ele já decidiu o seguinte, que antigamente se pedia cheque calção. Você está com urgência, vai para o hospital particular, está sem dinheiro ali, foi uma urgência, um acidente, né? Sua mãe está passando mal, seu filho teve algum problema ali que a família toda entra em desespero e vai para o hospital. Pega de surpresa, né? Pega de surpresa na urgência ou na emergência. Você tem direito também a ser atendido no hospital
particular independente de calção. É proibido o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, proibiu qualquer tipo de calção para Então, o atendimento imediato. Vamos voltar. Está passando mal em qualquer situação muito drástica e o primeiro hospital que eu tenho à frente, e obviamente diante da necessidade que eu tenho, é um hospital privado. Independentemente de estar com cartão de crédito, ou cheque calção, ou até não ter plano de saúde, o hospital privado ele tem que atender automaticamente. Atender automaticamente. E Certo. quando vai atendendo, você vai resolvendo as questões burocráticas. Tá. Agora, ele não pode fechar as portas Agora, e digamos para o que nessas paciente. questões burocráticas a pessoa não tenha dinheiro. Como é que fica? Aí, o que é que acontece? Tá. Aí a gente dá entrada no SUS para que o SUS cubra aquele valor de hospedagem no Sim. hospital cirúrgico, de atendimento, né, do atendimento médico, do atendimento, se for o caso do anestesista, se for atendimento, né, dos técnicos de enfermagem, Sim. das enfermeiras, enfim, de todos que fazem o sistema de saúde. Porque a gente fala direito médico, mas a gente sabe que o sistema de saúde é do cara que está prestando o serviço ali de limpeza, é da técnica de enfermagem, é da enfermeira, entendeu? É do próprio segurança que está ali no hospital, é da copeira que está ali. Então, tudo isso envolve o sistema de saúde. Certo. O direito médico é a forma, né, que foi Criada, catalogado né? para a gente poder atuar em prol daqueles pacientes consumidores. O que não se pode acontecer, então, diante do direito, né, do direito ligado à área médica, é que o paciente, que é o cidadão brasileiro, seja no sistema privado ou no público, o que ele não pode correr é risco de morte. Exatamente. Né? É isso que tem que ser entendido. Exatamente. Agora, não há um medo, ou talvez essa informação ela não é devidamente ampliada, e nós estamos aqui para isso, né? Porque a população que não tem plano de saúde, ela pode passar a ser, de acordo com a interpretação dos donos de hospitais privados, aliás, uma certa ameaça à manutenção daquele sistema em que a pessoa chega e já tem a primeira pergunta: qual é a forma de pagamento, né? Ou qual é o seu plano de saúde? Isso não pode criar um certo confronto de interesses? É justamente. Eu fui compreendido, segundo? É justamente isso, Denis, que você sabe, nas nossas andanças no estado de Sergipe, a gente tem uma meta, e acredito que eu aprendi isso com você, Denis, também. Se a gente tem 1000 amigos, quando sai de casa às 6, 7 horas da manhã, tem que voltar pelo menos com 1001. Exatamente. Então, a nossa relação com os proprietários de hospitais particulares é muito boa, com os diretores, com os gestores de hospitais públicos são muito boas, e o que a gente tem que deixar claro é o seguinte: não há prejuízo. Não há prejuízo, porque se aquele cidadão, paciente, consumidor, não está em condições naquele momento de pagar, a gente aciona o SUS e o SUS faz o repasse para os hospitais privados, particulares. Inclusive, muitos dos hospitais particulares e privados sobrevivem do dinheiro do SUS através de convênio É a com chamada IPES, parceria PPP, público-privada, né? Parceria Parceria PPP. público-privada, né? público-privado. O que é que a gente fala isso? Essa questão também, né, da gente proteger os populares, né? Nós todos que somos do SUS, quem é do IPES? Quem é do IPES é que é funcionário do Estado. Sim. Né? A grande maioria é policial militar, a grande maioria são professores que são, né, o grande contingente de funcionários públicos do Estado. Sim. Quando o IPES está abarrotado, a gente tenta encaminhar por cirurgia através, né, judicialmente falando, falando de forma administrativa. Então, esse é o sistema universal que tem que funcionar. E a gente sabe que é uma precariedade não só no estado de Sergipe, é no Brasil. No Brasil. Né? Você vê No o Rio Brasil. de Janeiro, isso a gente lá na especialização, é um dos sistemas piores que tem. Sabe por quê? Porque o Rio de Janeiro já foi capital do Brasil e a grande maioria dos hospitais são hospitais federais. Sim. Então, há um colapso lá também. E eu quero falar também, Denis, o seguinte: nós atuamos no direito médico principalmente para a população ser atendida, certo? De forma ordeira, de forma justa, né? Porque é um momento que
frágil que se encontra a família quando está doente, é o momento mais vulnerável do cidadão. Nós também atuamos na defesa dos médicos, né? A gente vê hoje, né, que a medicina como direito avançou a forma de publicidade e a gente vem orientando, né, conversando com os colegas médicos, quais são as formas de fazer publicidade. Por exemplo, o STJ, ele também deu uma decisão, os médicos que trabalham com a finalidade, com o fim, né, como tem o direito, ele tem alguns momentos você trabalha com o fim, você não pode prometer. Sim. Mas os cirurgiões plásticos, né, as formas de divulgação... Essas exposições, elas são proibidas do ponto de vista legal? Veja, no artigo, tem um artigo que fala, que é o seguinte, que ele diz o seguinte, o artigo 39 do Código de Ética, você não pode botar o antes e depois. Você tem que fazer propagandas, abordagens de maneira informativa nas suas redes sociais. Né? É vedado colocar o procedimento antes e depois. Então, eles vêm vedando, a publicidade tem que colocar ser... cirurgias sendo feitas automaticamente. Isso também pode? Você pode de uma maneira informativa e não expor o paciente à vulnerabilidade. Perfeito. Então, tudo tem que ter, quando os médicos, amigos médicos e médicas me procuram para fazer essas orientações, eu digo, você tem que entender e colocar na sua cabeça a razoabilidade. Então, quando você coloca a razoabilidade, que você não exponha aquele paciente, que você não coloque as vísceras daquele paciente. E, primeiro, e principalmente, que seja o paciente autorize. De preferência assinando mesmo. Assinando, eu digo para todos os colegas Perfeito. médicos. Pode ser o seu melhor amigo, pode ser um parente, pode ser um irmão. Crie esse hábito. Olhe, a gente vai fazer de uma forma que não lhe exponha sem sensacionalismo, de forma razoável, né, ordeira. Mas assine aqui. Assine o termo. Assine o termo permitindo. É a mesma coisa, Denis, eu que já tive, né, um programa que era Espaço Cidadão na PLP, quando a gente ia dar entrevista, ou a gente tinha um termo, desculpe, pedindo autorização, ou a gente fazia a filmagem, o câmera fazia, eu autorizo passar minha imagem. Para você o quê? Se resguardar. Exato. Então a gente está passando isso para os... Eu acho que é um novo tempo de informação e, obviamente, a área médica ela tem que se enquadrar nesse sistema, né? É algo que já acontece, inclusive, com os advogados, tem esse cuidado com a exposição da imagem e as maneiras pelas quais eles são apresentados ao próprio contexto, né? Proporcionalmente, Denilson, o Brasil é o país, isso sem medo de errar, com toda a segurança do mundo, é o Brasil que faz... É o país que faz mais procedimentos estéticos do mundo. Eu acho que perde para os Estados Unidos somente. Proporcionalmente. Proporcionalmente certo. É o país que faz mais procedimentos. Ou seja, não se pode ter um montante desse sem um ordenamento do sistema, né? Olha, saiu uma decisão aqui, só para encerrar aqui, saiu uma decisão também do STJ, por isso que eu digo, nós temos grandes profissionais aqui na área médica, grandes, nós conhecemos. Né? Nós conhecemos pelo dia a dia, é o meio que a gente anda e tal. Então, quando você for procurar para colocar uma prótese, saiu agora no STJ uma decisão ontem, que uma moça de São Paulo foi botar uma prótese em um médico que não era... que não tinha especialidade, estourou a prótese e ela foi indenizada e o médico perdeu o CRM. Acabou a vida, Acabou a vida dela e acabou a vida do médico. Dele, exato. Então é por isso que também a gente coloca, né? Nós temos grandes profissionais aqui, grandes. Sergipe é um estado que tem grandes profissionais nessa área. Eu quero concluir com você e deixar já pendurado a próxima pauta. A gente vai deixar passar um tempo, que nós temos uma sequência, mas eu gostaria que nós voltássemos, desculpe, tá? Para falarmos acerca da velocidade das punições para médicos que andam fazendo atrocidades mesmo em pacientes, tá? Eu gostaria que você, estudioso que
pesquisasse para nós falarmos sobre isto, inclusive com a presença do presidente do Conselho Federal de Medicina Sergipe, que, se eu não me engano, é o Dr. Ricardo Scandian. Né? Eu vou deixar isso maravilhosa. Aí, maravilhosa. Para falarmos sobre isto, porque há denúncias sérias contra médicos, mas as providências nem sempre são tomadas e os médicos criam e fazem sucessivos e graves erros, acabando com a questão física e psicológica de vários pacientes, e nem sempre esses médicos são punidos, via de regra, tá? Okay. Vamos pendurar essa matéria? Com certeza. Quero agradecer a sua presença mais uma vez. Como as pessoas fazem para encontrá-lo nas redes sociais? Veja bem, eu tenho o Instagram, que é @Danilo2, certo? Temos o WhatsApp, que funciona 24 horas. Certo. Que é 079, claro, 99901 3326. Vou repetir. Certo. 99901 3326. 24 horas para atender você. Quero agradecer a sua presença, meu caro amigo. Eu que agradeço. Obrigado por sua competência e já fica essa pauta marcada. Combinado. Beleza? Não saia daí não. Vamos, olha, só para esclarecer, na Bahia existem 417 municípios na Bahia, 17 deles com mais de 100 mil habitantes. E estes 17 concentram 41,1% da população da Bahia. 31 deles têm entre 50 e 100 mil habitantes e representam 13,8% da população baiana. 129 municípios com população entre 20 e 50 mil habitantes, que concentram 25,2% da população. E 240 municípios, mais da metade deles, né, no total abaixo dos 20 mil habitantes. Essa aí mais ou menos a divisão da população da Bahia. 417 municípios. Nós vamos deixar o nosso muito obrigado e voltamos na próxima semana com mais temáticas importantes aqui no Denison Ventura Singularizando. Para acessar, muito fácil. Coloca meu nome, Denison Ventura, e eu já apareço, ou também Portal Fan F1. E assista aos nossos programas, dê seu like, dê sua sugestão, sua crítica construtiva é sempre muito bem-vinda. É com a discussão dos fatos que nós sempre avançamos. Muito obrigado e até a próxima.